O programa Cidade Aberta, a segunda edição, começa a partir de agora na TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET, a nossa TV. O que é daqui, você vê por aqui, com o apoio cultural do Bob's Bento Gonçalves. No coração de Bento Gonçalves tem o Bob's com aquele hambúrguer e com todas aquelas guloseimas. Dá água na boca. Então vai ali em Bento Gonçalves, mais um empreendimento do Grupo Feltrin. Nosso convidado aqui nos estúdios, o empresário Senair Gomes da Silva, que está com a gente na TV Cidade Farroupilha para a segunda edição do Cidade Aberta. Senair, até para concluirmos, não deu tempo na primeira edição, vamos traçar possíveis cenários para o estado do Rio Grande do Sul, com os dois candidatos que disputam o segundo turno, José Ivo Sartori e Eduardo Leite. Segundo a pesquisa de intenção de votos, Ibope, Eduardo Leite lidera. Com Eduardo Leite no governo do estado, qual é o cenário que podemos traçar? Muitas dificuldades. Continuarão as dificuldades já enfrentadas até agora. Não tem milagre. Como você vai fazer uma reforma, por exemplo, do executivo? Tudo depende de lei, tudo depende não é o governador que muda. O governador sugere através de projeto e a Assembleia vai decidir sim ou não. Como aconteceu com o Sartori, um pouco atrasado, pedir a extinção das fundações, aquela história toda, todos já conhecem, e não conseguiu aprovação. Porque os partidos, aqueles partidos que embarcam apenas para ter, não por ideologia, que isso não existe mais, mas para ter espaços no governo, na administração pública, espaços nas estatais, eles fogem tudo a partir do segundo ano. Porque eles querem ficar em cima do muro, assistindo de camarote, para saber se o outro candidato vai dar oportunidade no futuro governo ou não. Se tem a possibilidade do Eduardo Leite ganhar, vamos todo mundo ficar em cima do muro. O apoio agora, bom, o Eduardo Leite tem chance de ganhar, vamos para ele. E a metade do partido fica com esse aqui. Porque aí depois nós, lá na frente, nós unimos. Está vindo isso há 20, 30 anos já. Então a gente sabe como gira a política no Rio Grande do Sul, não é diferente. Se Eduardo Leite vencer a eleição, as dificuldades vão ser as mesmas. E talvez até maiores. Se vem com uma nova proposta, até eu quero fazer uma brincadeira aqui, eu ouvi mais que uma vez alguém dizer, pô, Senair, tu tem que tirar a bunda da cadeira se tu quer vender mais. Para mim, tirar a bunda da cadeira é levantar isso aí para trabalhar. Fizeram um escândalo, todos os dias batem na mesma tecla. Como a política é um negócio menor, né? Então, assim, não é esse o fato. Vamos dizer que o Eduardo Leite não foi agressivo. Dizer para você, tira a bunda da cadeira e te mexe, é dizer assim, vamos trabalhar, né, Celeno? Então, eu, pelo menos, sou acostumado a ouvir isso. Já falaram para mim. E para mim me serviu de estímulo. Então não é desrespeito, na minha avaliação. Me perdoe quem pensa diferente. Agora, o que nós temos que analisar não é isso. Nós temos que analisar a capacidade de gestão, as propostas, se elas são viáveis, se elas são possíveis, se cabem dentro do nosso atual cenário político, econômico, social do Rio Grande do Sul. Os atrasos de pagamentos, que já vai para último ano, final do último ano de governo, atrasando salários. O homem diz que num ano resolve, o Eduardo Leite. Baseado em quê? Da onde virá o dinheiro? São questionamentos. Pode até que consiga. Temos o exemplo de Caxias do Sul, com o nosso prefeito, que também foi um fato novo. E o Eduardo ele não é tão novo, ele já fez um bom trabalho na prefeitura de Pelotas. Só não foi reeleito com 87%, porque não quis. Foi uma opção pessoal dele. Então, mostrou que foi um grande administrador em Pelotas. Como o Sartori foi um grande administrador em Caxias, em duas gestões. Agora, no Estado foi diferente. Já não tem a mesma avaliação que teve na prefeitura, porque os problemas são outros. Caxias do Sul tinha dinheiro. Tinha dinheiro. Hoje o Estado não tem. Hoje já é diferente. Hoje é diferente. Caxias já tem bem menos dinheiro. O que aconteceu com o Marquesan em Porto Alegre? Era um fato novo, está sofrendo até hoje. A metade do seu secretariado o abandonou. Os partidos que davam apoio, e foi loteado a Prefeitura de Porto Alegre para os partidos políticos que o apoiaram.
Hoje a maioria já foi embora. Do secretariado original, não sei se tem 30%. Então, isso significa o quê? Foi uma equipe mal montada? Ou foi o prefeito que, pela inexperiência no executivo, porque ele era um legislador, era em Brasília, e batia muito no judiciário brasileiro como um todo. Foi assim, a bandeira número 1 do seu Marquesan era bater no judiciário, que tem seus problemas, porque ninguém se acha encorajado de questionar o comportamento do judiciário. E que é um erro, porque ele é apenas um dos 3 poderes. Nós temos que questionar o nosso judiciário, que tem muitos erros, muitas falhas, tem muitos problemas. Bom, e caso José Ivo Sartori, atual governador que concorre à reeleição, seja reeleito, o que esperar do Sartori? Quais os cenários possíveis de serem prospectados com Sartori por mais 4 anos no Palácio? Bom, como ele vai ser o Sartonaro, deverá melhorar alguma coisa. Mais uma vez as estrelas vão ser alinhadas, porque ele botou no nome, Sartonaro. Então, me parece que como eu disse aquela vez, quando Lula era presidente, depois a Dilma, e aqui era o PT no Estado. Era o Tarso e em Farroupilha o Clayton. O Clayton. Eu disse, os astros se alinharam. Agora nossos problemas acabaram. Não. Então, o que eu vejo para o Sartori, falando sério agora, a continuidade do chororô de 4 anos. Continuidade. Não vai mudar. Porque as atitudes dele enquanto governador continuam as mesmas. Essa palavra chororó tu roubasse do Eduardo Leite, né? Não sei. Usou muito esta palavra. Usou em Caxias do Sul. Mas eu já usei antes. Aliás, não, desculpa, Eduardo Leite não. Eu quero fazer correção. Foi do prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra, que disse que Caxias do Sul, o Estado precisa de um governador mais atuante e um governador menos chororó. Frase do prefeito Daniel Guerra. Eu usei essa expressão já faz muito tempo, que agora lembrei de novo. Então, Guerra talvez mas do Guerra eu não ouvi, porque eu não escuto o Guerra. Mas assim, só para te dizer que o Sartori, ele é um cara muito indeciso. A prova está que ele decidiu ser candidato a governador a outra vez, em cima da hora. Mas foi assim em Caxias do Sul também, né? Exatamente, inclusive para o segundo mandato dele. A frase do Sartori, se eu não posso dizer que sim, não posso dizer que não. Por favor. Agora ele vem para o governo do Estado, meio de surpresa, demora muito a tomar suas decisões importantes, as decisões mais importantes. Por isso eu volto a dizer, tanto a nível estadual como a nível federal, faça o que tiver que fazer. Se não der para fazer ainda este ano, usando, vamos usar essa palavra, usando a baixa popularidade do presidente Temer e do Sartori também. O Sartori também tem uma baixa popularidade. Se o Sartori perder a eleição, faça o serviço sujo para o próximo governador, que é gaúcho. O Estado vai agradecer. É para o bem gaúcho. É para o bem do Estado. E se for a nível nacional, também que faça o Temer, ele baixa popularidade, nunca mais vai ser eleito nem síndico de prédio, o Temer, por tudo que vem acontecendo, por tudo que aconteceu, alguém vai esquecer o homem da mala. Então, e tudo que vai aparecer, ele que faça o serviço sujo, faça o Congresso ter um ato de grandiosidade e faça as medidas duras que tem que fazer agora, que o Bolsonaro ou o Haddad vão pegar a coisa já mais ou menos encaminhada. Eu acho Bom, que esse é dentro do cenário do Estado e do Brasil, a pergunta que eu queria te fazer ainda na primeira edição do programa Cidade Aberta. Quando eu falar país, pode ser o Estado, temos um salvador da pátria? Não. Existe uma nova etapa na sociedade brasileira, no cidadão brasileiro, onde ele fiscaliza mais, ele se deu conta que ele pode, até através da própria lei de iniciativa privada, né? Ele tem uma ferramenta que não está sendo usada como deveria. Nós, enquanto sociedade, temos que apertar o pescoço dos nossos administradores, dos nossos legisladores, para que este país tome um outro rumo. Inclusive, volto a falar, na rede cidadã do livro desse menino de Caxias do Sul, que faz comunicação, escreveu um livro, ele é Chies de sobrenome, e que eu fui presenteado e li 2 vezes já, que seria um misto entre o voto do cidadão emancipado com o voto do cidadão comum, que ainda não se emancipou politicamente,
para ajudar a legislar, tanto a nível municipal, estadual e federal. Muito interessante a ideia que um dia, daqui 50 anos, daqui 30 anos, não sei, as novas gerações vão lembrar, rede cidadã, onde o cidadão se emancipa politicamente e faz parte, independente de cargo, uma parcela é decidida pelo legislador e uma parcela é decidida pelo cidadão, emancipado politicamente, se chama assim. Interessantíssimo. E o brasileiro deverá começar a se preparar para isso a partir desta nova legislatura, desse novo momento, porque mostramos através das urnas o que nós não queremos. Nós vamos para o nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta então com a parte final do programa Cidade Aberta, já na segunda edição, e ainda falando mais sobre a questão eleitoral. Quero tratar também com o Sinair a expectativa dele. Será que o domingo vai revelar um alto grau de abstenção nas eleições, na votação? Qual é a expectativa? O país está dividido, estamos numa semana muito tensa, politicamente falando, sobretudo no âmbito nacional. A gente trata destas questões logo a seguir. Bob's Caxias do Sul, um empreendimento do Grupo Feltrin. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261 3331.
programa Cidade Aberta já está de volta, no ar aqui pelo canal 14, o canal digital da NET, a nossa TV. O que é daqui, você vê por aqui, com o apoio cultural do Grupo Feltrin. Mais pela cidade, muito mais por você. O empresário Senair Gomes da Silva é o nosso convidado no dia de hoje, aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha. Senair, eu queria colocar para você também, nós estamos caminhando para a reta final das eleições. Vamos passar um segundo turno, me parece meio que inédito, acredito que inédito para a presidência da República, sem a realização de um debate entre os dois candidatos, dada a situação clínica de saúde do Bolsonaro. Enfim, a Rede Globo na segunda-feira acabou cancelando também, suspendendo, melhor dizendo, ou melhor, cancelando o debate para a presidência da República, uma vez que o próprio Bolsonaro encaminhou uma carta, uma nota à emissora dizendo de que não tem condições clínicas de participar. Record não conseguiu fazer debate, a TV Gazeta não fez, o SBT não fez, agora a Globo também não vai fazer. Então nós vamos terminar o segundo turno das eleições sem nenhum debate num grande veículo de comunicação. Mas eu queria te colocar de que nós estamos, me parece, muito tensos, o país está muito tenso. São muitas trocas de farpas entre os candidatos, me parece, como a gente diz, que os nervos estão à flor da pele. Te assusta tudo isso? Assusta e é inédito no Brasil, porque veja, o brasileiro sempre levou coisas meio na flauta, tanto faz quanto tanto fez, e agora definitivamente o brasileiro entrou na disputa eleitoral. Eu tenho visto, tenho escutado filha que não fala mais com a mãe por diferenças políticas, irmão que não quer nem ver o irmão perto, que não quer mais saber porque ele vota num e o outro vota no outro, pensam diferente, amigos de longa data se ofendendo assim, de uma maneira rasa, baixando o nível, porque eu, graças a Deus, meus amigos, a gente continua falando abertamente o que pensa, procurando respeitar a opinião do outro e procurando com argumentos desmanchar algumas imagens que se cria, a favor ou contra. O radicalismo nunca, porque não existe um candidato tão ruim e não existe um candidato tão bom a nível estadual e federal. Nós temos candidatos que são brasileiros, são pessoas humanas igual nós, são nossos irmãos de pátria, então nós não podemos assim endeusar tanto um e nem depreciar tanto o outro. O fato é que a partir do momento que se deu a facada no Bolsonaro, mudou tudo. Mudou tudo e na história do Brasil, a história eleitoral do Brasil também mudou. Nós tivemos na história americana, 64 e 66, se não me engano, por aí, nesses anos 60, a morte do John Kennedy e a morte do Robert Kennedy, que um já era presidente e o outro era candidato líder nas pesquisas. Então, isso chocou o país, os americanos ficaram... Uma história americana foi ali, foi um divisor de águas. Como vai ser a nossa agora? Nós tivemos eleições tranquilas, o Lula foi reeleito, a Dilma reeleita com todos os problemas. O Fernando Henrique também. Também, com todos os problemas. Eu cito assim a Dilma como a última reeleição e depois o impeachment, porque foi uma eleição... Falou em debate, eu me lembrei, que debate Dilma e Aécio Neves? É triste, depressivo, deprimente ouvir os dois, muito assim, fraquíssimos. E muito ataque pessoal. E aquela repetição, porque as escolas técnicas e o pobre na universidade, eu duvido que alguém, de toda essa gente que fala, não seja mais pobre que eu, duvido. É só fazer uma análise da minha pobreza. Se eu cheguei a uma universidade particular, fui trabalhando. Agora o pessoal acha que dar a universidade de presente por cota, por isso, aquilo é uma grande coisa. Eu não acho que seja uma grande coisa. Tem que dar trabalho, ensinar as pessoas a trabalhar desde cedo, que depois cada um busca o seu caminho por onde quiser. Então, eu te digo assim, o debate para mim, quando não cai para a baixaria, até que tudo bem. Mas eu te pergunto, onde não cai para a baixaria? É só analisar os últimos debates, as últimas eleições. Eu não tenho paciência para ficar assistindo um debate de apenas troca de acusações. Ou seja, um debate pobre. Não tem uma proposição.
Um outro fato, enfim, que também está repercutindo muito na semana e que foi um vídeo, uma declaração do filho do Bolsonaro, dizendo de que o STF, o Supremo Tribunal Federal, se resolve com basta um oficial e um cabo para resolver o problema, enfim, fechar o STF. Foi uma declaração desastrosa, aí já veio, os ministros reagiram, o próprio presidente Dias Toffoli disse que esta afirmação é um atentado à democracia. Qual é a tua leitura? Foi uma fala precipitada, talvez não correta? Diante do que vem acontecendo no país, acho que ele exagerou, foi infeliz totalmente. Agora, não podemos esquecer que nós ouvimos um presidente da República dizer que estavam acovardados. O Supremo está acovardado. E aquelas mulheres não sei do que lá, que todo mundo ouviu ele falar, né? E saiu publicamente. E tanta coisa que foi falado sobre o ministro. Os ministros do Supremo Tribunal estão totalmente desacreditados. E se sabe por quê. Tu tá com o intestino preso? Chama o Gilmar Mendes. Por favor, e tem razão quem falou isso. É uma besteira? Mas tem razão quem falou isso. O compadre dele do Rio de Janeiro, comprovadamente ladrão, ele soltou 3, 4 vezes já. Isso, para um pouquinho. Quer dizer, agora o senhor André Vargas, o primeiro preso da Lava Jato, foi mandado embora também. As pessoas não acompanham, a grande maioria, eu também me incluo, a gente não acompanha exatamente o que está acontecendo. E é vergonhoso olhar para o nosso Supremo Tribunal se prestar a esses serviços poucos, serviços rasos, como aquele governador de Goiás, foi gravado. Marconi Perillo, ligando para um dos ministros, Gilmar Mendes também, pedindo para resolver um problema lá, porque estava entrando lá na área dele, tinha problema de sujeirada dentro do governo, e apelando para o ministro. Outro ministro prestando serviço para outra turma. De repente, a mulher do ministro com a banca de advogado defendendo o malandro. O outro com a esposa. Virou uma panela. Então, se alguém não tomar providência junto ao nosso judiciário em todas as instâncias, para fazer uma depuração, porque nós temos problema em todas as instâncias judiciárias, ninguém fala isso, todo mundo tem medo da justiça, mas medo por quê? Eles não são cidadãos igual nós, eles não cometem erro igual nós, eles não são, só porque estudaram um pouquinho mais de direito, aí que eles têm mais responsabilidade de fazer as coisas direito, porque eles estudaram mais que nós nesta área. Então isso me preocupa, porque quando nós vamos fazer isso? Quando nós, sociedade, poderemos fazer isso? Para você, Sinair, me ocorre a pergunta, qual é o melhor ministro do STF ou qual é o menos pior? É muito difícil a gente fazer uma análise, porque às vezes eu falo com advogados, não, Sinair, mas nós temos que ver que, tecnicamente falando, eu gosto de ouvir advogado, né? Eu até vou fazer só fazer um parênteses antes de responder. Teve um vizinho nosso que teve 2 galinhas roubadas. E aí, foram para a polícia, foram para a justiça, e lá pelas tantas, já na terceira, apelaram para cá, como é que não é mais apelação, eles chamam outra coisa, recorreram. Agora mudaram até os termos, né? Recorreram, e lá pelas tantas o advogado do cara que teve as galinhas roubadas saiu com a seguinte pérola: meritíssimo, não é pelo valor intrínseco dos bípedes, mas é pela ousadia e petulância com que o larápio ousou transpor os murais de sua propriedade e privar-lhe de 2 galináceas. O que tu achou? Entendi tudo. Então, essa é a linguagem do advogado, Sim. linguagem jurídica. Os advogados que estão nos assistindo sabem disso. É a linguagem que se rebusca para dizer que o cara é ladrão de galinha. Tá? Então, assim, a gente falando com o advogado, não, mas tu tem que entender que, tecnicamente, o Lula não podia estar preso, por isso, por aquilo, quer dizer, sempre tem. Quer dizer, a lei, para um advogado funciona de um jeito, para outro advogado, não, mas não é bem assim, para o outro, nem os próprios advogados não se entendem. Tu imagina os juízes, os desembargadores e os ministros. Mas, para resumir, para mim, o ministro, neste momento, com toda a dificuldade que eu tenho, mas neste momento, o cara que me parece com a consciência mais tranquila, mais serena, Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso. Eu estaria entre o Luiz Roberto Barroso e a ministra Rosa Weber. Só que a Rosa também a Carmen Lúcia, com alguns lampejos. Mas tudo bem. Mas eu te diria que... Agora o resto, meu filho... A nossa amiga,
a Rosa Weber, que é gaúcha, né? Ela não se manifesta quase. Agora está começando. O Barroso é mais incisivo. E o Barroso tem uma linha de conduta que me agrada. Senair, para concluirmos, tu esperas uma abstenção talvez acima do normal na eleição do domingo, tanto no Brasil quanto no Estado? Eu acho que não vai ter tanto. Aqui eu posso estar totalmente enganado, mas acho que pela radicalização, tem muito mais pessoas sendo provocadas a comparecer à urna e deixar seu voto, que seria um jogo de força. Mas seria o ideal. A gente vai lá e vota, com a consciência tranquila. Eu estou tentando fazer o melhor. Eu acho que essa é a consciência. A participação. Exato. Eu acho que todos nós, brasileiros, temos obrigação com a nossa pátria. E se você, na sua consciência, na sua maneira de ver as coisas, entender que o Haddad é o melhor para o Brasil, vote no Haddad. Não importa o que te disseram dele. Analisa tudo o que disseram dele e vote nele se te convenceu. Se for o Bolsonaro, a mesma coisa. Faça a sua análise, pergunte para o seu coração, para a sua mente, para a sua alma, o que é melhor para o nosso país, porque é aqui que vão estar os nossos netos, aqui que vão estar os filhos de muitos dos senhores e das senhoras que estão aí. Então, vão ficar nesta terra, neste país, dependendo, e a política depende. Nós dependemos da política para ter um futuro melhor ou pior. Então, a responsabilidade é muito grande neste momento. Então, vamos fazer um exame de consciência e vamos votar bem. Vamos votar. Nós temos ainda dias para pensar. Com certeza. Senair, obrigado pela presença e até domingo, 17 horas na TV Cidade. Estaremos aqui com café e biscoito ou só o café? Ainda o cardápio não está fechado. Tá bom. Muito obrigado. Boa noite. Uma boa votação a todos. Obrigado. Senair Gomes da Silva foi nosso convidado aqui no programa Cidade Aberta. O homem está exigindo demais. A gente conversa no painel Eleições 2018 sobre o assunto. O programa Cidade Aberta fica por aqui. Muito agradecido a todos. Até o nosso próximo programa na TV Cidade, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha.